Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Um pai, quando gera e sustenta filhos, só realiza com isso 1/3 de sua tarefa. Ele deve homens à sua espécie, deve à sociedade homens sociáveis, deve cidadãos ao Estado. Todo homem que pode pagar essa dívida tríplice e não paga é culpado, e talvez ainda mais culpado quando só paga pela metade. Quem não pode cumprir os deveres de pai não tem direito de tornar-se pai. Não há pobreza, trabalhos nem respeito humano que o dispensem de sustentar seus filhos e de educá-los ele próprio. Leitores, podeis acreditar no que digo. Para quem quer que tenha estranhas e desdenhe tão santos deveres, prevejo que por muito tempo derramará por sua culpa lágrimas amargas e jamais se consolará disso. Boa noite, eu sou o Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho e esse é o Filosofia no Cotidiano, um programa que busca trazer o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. No decorrer do programa, o músico concertista William Gomes ilustra ao som do violão as temáticas a serem discutidas, trazendo um comentário estético sobre as músicas executadas. Filosofia no Cotidiano vai ao ar sempre aos domingos, das 21 às 22 horas, com reprise nas terças-feiras, das 20 às 21 horas. Em tempos de barbárie social, o Filosofia no Cotidiano propõe, neste ciclo de 2009, refletir acerca da educação. Diante da amplitude do tema, vamos delimitá-lo à questão do papel da família e o papel do Estado. A primeira questão que nos suscita é se a família e o Estado devem formar um indivíduo ou um cidadão. Sendo a família o primeiro agente de socialização do indivíduo, pois são os pais que transmitem à criança os primeiros conceitos de convivência, sejam eles pela ordem, pela conversa ou pelos exemplos, são com esses conceitos que a criança vai se identificar e formar sua personalidade. Vale ressaltar que essa formação não é 100% passiva, é também ativa, como por exemplo quando a criança participa do mundo dos pais com bom ou com mau humor. Ora, já que a família está na base da socialização do indivíduo, o que ela deve formar? Um indivíduo ou um cidadão para servir os interesses da cidade? E o Estado, que como grande mantenedor da atual socialização, o que deve formar? Um cidadão técnico, tal qual nos é incentivado com seus cursos politécnicos e pacotes para a inclusão profissional? É esse o papel do Estado? Formar um cidadão para cuidar de seus interesses pessoais? E os nossos interesses gerais, ou seja, os interesses públicos que nos garante o nosso direito de ir e vir, a oportunidade de igualdade e até mesmo do nosso próprio tempo, vai ficar a cargo de quem? Essa noite, para expor e responder às questões, estará aqui o professor da Universidade Guarulhos, Luiz Fernando Franco, mestre em Educação pela FEUSP, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e também autor do artigo O Professor Reflexivo no Brasil, a gênese de um conceito, pela editora Cortez. Organizado pela professora Selma Garrido Pimenta e Evandro Guedin. E no próximo bloco, o professor Luiz Fernando Franco irá expor as suas reflexões sobre o tema proposto. Este programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais e Frank Baixó Móveis. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí.
assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano, esta noite com o professor da UNG, Luiz Fernando Franco, que irá expor acerca do tema educação, o papel da família e o papel do Estado. Professor, fique à vontade para a sua exposição. Bem, primeiro gostaria de agradecer ao convite e partilhar com vocês a alegria e a responsabilidade de, junto com a TV Cantareira, construir um debate em torno da educação, um debate em torno do papel do Estado e da família, para que efetivamente a sociedade brasileira possa construir um outro universo, um outro referencial que interesse a todos, num quadro difícil como esse que nós estamos vivendo. E, portanto, nesse sentido, falar de educação, do papel do Estado e da família, nos remonta aí ao período colonial brasileiro, em que a história do Estado brasileiro vai sendo constituída a partir de uma lógica de convivência com a desigualdade social. Desde o período colonial, este país permitiu o escravismo, permitiu a exploração de seres humanos e não se atentou para a necessidade de escolarização dessas pessoas. Então, esta é a lógica que vai acompanhar a trajetória brasileira até o processo de independência em 1822, quando o Brasil, enquanto país livre, escreve a sua primeira Constituição, assegurando no texto constitucional a instrução primária como um direito de todo cidadão. E nesse momento aparece um primeiro quadro de exclusão social. Os negros não eram considerados cidadãos, portanto, não tinham direito à matrícula na instrução primária. Esse fato só vai ocorrer no final do século XIX, muito próximo do fim da escravidão, em 1888. Então, essa é uma característica. Por isso, muitas vezes, a população negra tem dificuldade de se reconhecer no espaço escolar, seus valores culturais. Tanto é que iniciativas mais recentes do Estado brasileiro de incluir elementos da história da África no currículo escolar é um resgate dessa dívida social em relação à cultura africana e à contribuição que a cultura africana tem para a identidade brasileira. Inclusive a própria corporeidade, se pensarmos em currículo, a corporeidade brasileira não necessariamente tem as características da corporeidade africana. Ela tem muito fortemente a corporeidade europeia do que a corporeidade africana. E nesse sentido, portanto, o Império Brasileiro vai caminhar nessa lógica, possibilitando a exclusão. Da mesma forma que o Império Brasileiro, ainda repetindo uma lógica que vem do período colonial, olhou com muito cuidado para as elites, permitindo às elites acessar o ensino superior, portanto, não estabelecendo um diálogo com a elite nos moldes de formação de mão de obra, como era para os setores populares. Então, o ensino de ofícios, o Império já permitiu para atender principalmente a população que era popular, os filhos de trabalhadores. Vai se preocupar apenas em construir um universo de profissionais da educação, mas no final do século XIX, com a criação das escolas normais, onde haverá efetivamente uma preocupação em formar professores
coisa que no século XIX, no final do século XIX, nem São Paulo, o município de São Paulo, tinham 3 professores, mas nos distritos Santa Efigênia, Sé, e eu não lembro exatamente o outro distrito, mas eram muito limitados. Para falar de São Paulo, e lembrar que até menos de 100 anos nós tínhamos uma situação como essa no município de São Paulo. Portanto, haverá um avanço no sentido de formação do profissional da educação. Porém, aparece nessa caminhada um tratamento preocupante, porque é associar a formação do profissional a partir do gênero. As mulheres ocupam essa possibilidade de profissionalização, mas muito marcadas pela lógica de extensão da maternagem e da casa, do lar. Então, a experiência que a mulher herda do período colonial imperial de ser dona de casa e mãe é transportada para o universo profissional da escola. Terá mais filhos e terá, na sala de aula, uma extensão de sua casa. Então, essa é uma questão que vai aparecer muito forte na profissionalização e na feminização do magistério. Tem alguns autores que discutem essa questão da marca feminina nesse campo profissional. Ainda no período imperial, o que era possível perceber? Que a instrução primária, mesmo garantida oficialmente, era uma responsabilidade das províncias brasileiras, o antigo nome no período imperial que hoje os estados recebiam. Então, as províncias, não tendo recursos financeiros, não tendo uma política de formação de profissionais, permitiam que o analfabetismo acompanhasse a trajetória da criança, do adulto, até o fim da sua existência material. Então, claro que numa política como essa, de descentralização e, portanto, de não acompanhamento direto do Estado brasileiro, a realidade educacional brasileira ainda, nos dias atuais, é herdeira dessa situação regional desigual. Isto aparece como um dos elementos. Eu dizia aqui que o filme Pro Dia Nascer Feliz retrata um pouco quando aparece a escola de Manari, Pernambuco, uma escola estadual, que não é a escola de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e nem a escola de São Paulo, Itacoaquecetuba. São realidades regionais distintas do ponto de vista educacional. Essa é uma herança que ainda herdamos do período imperial, ou seja, mesmo no período republicano, tendo um tratamento mais centralizador e mais nacional para a questão educacional brasileira, ainda herdamos o regionalismo, né? As escolas de Pernambuco não são as escolas de São Paulo. Quando eu digo isso, é claro que eu estou reconhecendo que tem escolas em núcleos urbanos do Nordeste que têm muita similaridade com escolas do Sudeste, porém não é o quadro geral, tem distinções. E assim, numa situação em que as províncias sem recursos, sem política de formação, nós olhamos para o ano de 1889, quando da implantação da República nesse país, 82% da população brasileira era analfabeta, né? Um quadro que foi enfrentado principalmente no século XX, principalmente a partir do governo Getúlio Vargas, onde há iniciativas importantes em efetivamente centralizar o debate em torno da educação, criar um ministério voltado para a educação, enfrentar o analfabetismo a partir de movimentos de alfabetização, de campanhas nacionais de erradicação do analfabetismo, como iniciativa do Estado, tentando enfrentar uma herança que ele trazia desde o período colonial. Então, o que é que nós podemos aí perceber? Que o governo Getúlio Vargas tinha que responder a um atraso nacional marcado pelo modelo agrário exportador brasileiro. O governo Vargas traz a experiência de urbanizar nossa realidade, de industrializar nossa realidade, e para isso tinha que tomar iniciativas no campo educacional, formar mão de obra, minimamente, para que eles pudessem estar facilitando todo o trabalho de industrialização e de urbanização no Brasil. Isso é um passo importante. Da mesma forma que a sociedade brasileira
E aí eu acredito que as famílias, já é um primeiro movimento de parcerias com as famílias, quando da publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932, que traz na figura do Anísio Teixeira um dos expoentes desse manifesto, pressionando o governo a tomar iniciativas no campo educacional para melhorar a educação, para facilitar o acesso à educação e para efetivamente pensar na sociedade brasileira como um todo e não apenas numa parcela da sociedade. Portanto, o governo Vargas vai tomar iniciativas importantes, entre elas vincular verbas. É a primeira experiência de destinar verbas públicas para a educação, né? Então isso é um avanço. Hoje, recentemente, nós sabemos das responsabilidades da União, do Estado, dos municípios, quando da discussão orçamentária a verba educacional é carimbada, tem que ser garantida, assegurada, portanto, para atender essas necessidades, o que foi uma contribuição aí do governo Getúlio Vargas. Ora, o século XX também irá marcar no Brasil todo o processo de crescimento da população brasileira, né? O Brasil cresce em termos demográficos, o Brasil vai assumindo uma configuração urbana muito forte na segunda metade do século XX e, portanto, a questão do acesso também era algo que o governo tinha que responder. Responde inicialmente com a constituição de uma edificação voltada para a educação, que são os grupos escolares, uma edificação térrea. Olha o crescimento urbano hoje, como vai criando para o Estado novos desafios. Se no começo do século XX a escola era térrea, todas as salas de aula no térreo, hoje as escolas têm mais de estão verticalizadas, por conta da dificuldade de terreno, de disponibilidade de espaços para poder atender a esses equipamentos públicos. Isso não só atinge a educação, atinge outros equipamentos públicos também, saúde, né? A ausência de espaços para esse tipo de iniciativa. Bom, nessa mesma direção, a instrução primária caminhou até meados do século, até a segunda metade do século XX, como uma responsabilidade de assegurar a alfabetização, entendida a alfabetização, né, como a responsabilidade de ler um bilhete simples, de saber escrever o próprio nome. Isto para a Unesco era aceito até a década de 50. Da década de 50 para frente, a própria Unesco não reconhece essa atuação do ser humano como alfabetização. Coloca hoje, principalmente a partir da década de 70, que para ser alfabetizado é necessário saber ler, interpretar, relacionar, transferir situações para poder ser considerado como alfabetizado. Portanto, o conceito de alfabetização também vai se tornando complexo, a ponto de que responde à complexidade da sociedade atual. Não dá para lidar com uma sociedade complexa como essa nossa, com um conceito de alfabetização de um outro contexto, de um outro momento. Então, nesse sentido, uma das questões que a educação brasileira, o Estado brasileiro tem que responder é qual é o tempo de permanência desse estudante para que ele efetivamente tenha uma boa formação. Nesse sentido, o Estado brasileiro alarga a obrigatoriedade da escolarização de 4 para 8 anos. Isso nós temos na Lei 5692 de 71, que vai ampliar a obrigatoriedade, incluindo o que era antigamente considerado ginásio. Né? Considerado ginásio, em que passava-se por um processo seletivo chamado de exame de admissão, que era um outro funil que excluía boa parte da população, principalmente moradores de periferia, que nem todos os distritos, eu vou usar o exemplo de São Paulo, mas se aplica a outros municípios, inclusive Guarulhos, que tinham distritos como, entre eles, o distrito de Brasilândia, que é a zona norte de São Paulo, um distrito de uma população extremamente carente. Nesta região não tinha ginásio. Só na freguesia do Ó, que é mais próxima do que é hoje a Marginal Tietê, e as pessoas que terminavam o primário na Brasilândia tinham que se transferir para a freguesia do Ó, desde que aprovadas no exame de admissão. Caso não fossem aprovadas, ficavam na Brasilândia aguardando uma nova oportunidade para estudar o ginásio. Então, essa situação muda com a ampliação de 4 para 8 anos, portanto, amarrando aí o que era primário e ginásio num bloco de obrigatoriedade. Bom, ao fazer isso, o que acontece do ponto de vista do Estado? O Estado abre as portas para um processo de massificação
da população brasileira. Então, os referenciais culturais que essas pessoas levam para dentro da escola não são referenciais culturais inseridos, né, enraizados na instituição escola. Então, a escola tem muita dificuldade de responder a esses referenciais culturais. Acaba se guiando muito por uma lógica heterônoma, em que o professor é a autoridade, é um profissional racional, técnico, que tem o conhecimento e transmite, impõe para aqueles que chegam no espaço escolar. Não dialoga com os referenciais culturais que essas pessoas levam para o interior da escola. E isso marcou a história brasileira, em termos de educação, até meados aí do século, da década de 90, quando há iniciativas importantes em estar discutindo a questão curricular. Porém, mesmo iniciativas importantes em discutir a questão curricular, ainda temos influência estrangeira. Claro que toda a mudança curricular no Brasil mais recente, marcada pelos PCNs, por referenciais culturais, tem uma influência espanhola, né, considerada. Né? Então tem toda uma discussão que o que foi importante para a Espanha talvez fosse importante para o Brasil em termos curriculares. É claro que esta lógica ainda penaliza os profissionais da escola, os alunos e a comunidade, porque são pouco ouvidos, ou praticamente não são ouvidos, em relação ao que deve mudar em termos de conteúdo, de práticas escolares, do que é significativo e o que pode ajudar na formação cidadã dessas pessoas que estão inseridas numa unidade escolar. A lógica é exterior à escola. E isso traz consequências. Que tipo de consequência? A padronização dos instrumentos de acompanhamento por parte do Estado. Estou me referindo às avaliações externas, às provas que são padronizadas nacionalmente. E aí há um paradoxo. O paradoxo é, enquanto que nós temos na reforma curricular o apontamento para a realidade cultural regional, nós temos uma prova nacional. Então, como dialogar? Esse é um desafio que o Estado brasileiro tem que enfrentar. Na minha compreensão, o Estado brasileiro deveria ser parceiro do município e dos estados, a União deveria fazer esse papel, até para ajustar mais os mecanismos de avaliação, levando em conta os referenciais e a pluralidade cultural brasileira. O que não dá para... Eva viu a uva. Viu a uva em qual região? Onde tem a uva? Qual é? Então eu não posso reproduzir essa lógica em qualquer região brasileira, na medida em que isso não faz parte do referencial das pessoas ali inseridas. Bom, um dos desafios que hoje o Estado tem que responder, que ainda não conseguiu equacionar de maneira satisfatória junto à sociedade brasileira e que vocês, com o programa, contribuem nessa direção, é debater a qualidade do ensino. Então, melhorou muito o acesso à educação, porém a qualidade do ensino no Brasil ainda deixa a desejar. E não é um fenômeno que atinge apenas a educação básica, ele atinge o ensino superior. Então, esse movimento de criar iniciativas como o programa Filosofia no Cotidiano são iniciativas importantes para que toda a sociedade brasileira se mobilize debatendo qual é a qualidade do ensino, não só na educação básica, mas também no ensino superior, porque serão profissionais egressos do ensino superior que vão atuar na educação básica. Então, com qual formação? Com que olhar para a realidade educacional brasileira? Como lidam com instrumentos de avaliação? Como diagnosticam a realidade local onde vão atuar profissionalmente? Então, esse é um desafio que eu penso que o Estado brasileiro tem que enfrentar. E aí, nada mais indicado do que o debate aberto, envolvendo não apenas técnicos. Acho que os técnicos têm uma contribuição a oferecer, o Ministério da Educação tem esse perfil, pesquisadores das universidades têm esse perfil, mas não só eles. Os pais, a família, também com seus saberes, têm o que dizer sobre a realidade educacional brasileira, e aí esse debate pode produzir uma síntese que interesse a todos. Por último, vou fechando dizendo que o próprio Estado brasileiro reconhece que tem uma dívida social para com a educação.
na medida em que, quando cria as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, reconhece que é necessário reparar uma dívida social em relação ao analfabetismo, é necessário equalizar as condições de acesso ao mercado e é necessário qualificar para que a pessoa se torne efetivamente um cidadão, possa ir ao centro cultural, ao cinema, às praças, às exposições, como um direito, não necessariamente como um espaço em que ele vai lucrar economicamente falando, mas ele vai avançar intelectualmente, não é, como cidadão, exercendo um direito e não estabelecendo uma relação de estranhamento. Ele vai se familiarizar com esses espaços como espaços que ele tem direito, não espaços, né, fechados, blindados para a sua participação. Então, o próprio Estado reconhece que a educação brasileira tem dívida para com a maioria de sua população e tem que equacionar. Nesse sentido, o Estado também sabe que não resolve sozinho e precisa de parceria com a iniciativa privada. Esse é um outro debate que eu acho que, né, nos programas vocês poderão também estar explorando qual é a relação público-privada aí na história da educação brasileira. Com certeza que vale a pena estar retomando também. Bom, professor, obrigado pela sua explanação. Estamos indo para os nossos comerciais e no próximo bloco continuamos com o professor Luiz Fernando Franco, respondendo algumas questões sobre as ideias expostas por ele nesse segundo bloco. Filosofia no Cotidiano volta já, não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Neste terceiro e último bloco, continuamos com o professor da UNG, Luiz Fernando Franco, agora respondendo algumas questões acerca dos problemas por ele aqui levantados. Bom, professor, na verdade a minha primeira questão é tentar suscitar aí um questionamento sobre um jargão que o governo vem usando
diante da educação, que ele diz o seguinte: educação, um dever de todos, que tem em tudo quanto é propaganda deles. Ao meu ver, tá, me parece que com essa frase o Estado acaba querendo se eximir das responsabilidades dele. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor concorda, primeiramente, ou não, com essa questão, e quais seriam as consequências, enfim, dessa frase, porque quando ele está jogando, né, ou seja, a educação é dever de todos, e na Constituição diz que realmente ela é para todos e seria o Estado quem proporcionaria isso, eu vejo um problema. E quem são esses todos que têm esse dever? Bem, eu penso que o Estado ele é responsável, ele é provedor, é responsabilidade institucional do Estado assegurar o acesso à educação. E mais do que nunca numa realidade como a realidade brasileira. A história do Brasil, ou o Estado assume seu papel, ou a maioria da população brasileira retorna àquela condição de analfabeta que eu dizia aí do período republicano. Como que um país, né, com as dimensões territoriais que o Brasil, permite que 82% de sua população seja analfabeta. Então, é responsabilidade do Estado. Penso que quando o Estado, estou interpretando a lógica do Estado, quando o Estado coloca que é um dever de todos, penso que o Estado olha para a sociedade civil e não deixa de reconhecer que parte da sociedade civil, principalmente empregadores, tiraram proveito do analfabetismo nesse país. Tem histórias de pessoas que se empregavam às custas dessa condição de analfabeto. A condição de trabalho era insalubre, ele herdava doenças do trabalho, porém, né, isso gerava muito lucro para o dono da empresa, porque as pessoas suportavam altas temperaturas em fornos e outras condições insalubres que não importava a condição intelectual dessa pessoa. O empregador não se preocupava com isso. Penso que o Estado tem que cobrar também do empregador que ele seja parceiro na formação dos seus funcionários. A responsabilidade é do Estado como provedor, porém o Estado olha para a sociedade vendo parceiros, possíveis parceiros para investir na formação dessas pessoas. E hoje, um dono de um restaurante, um dono de uma microempresa, um dono de uma grande empresa, muitos deles acabam tomando iniciativas de estabelecer parcerias com organizações não governamentais, criando núcleos de alfabetização em seus espaços, ou fora do seu espaço, mas numa parceria. Penso que o Estado tem que chamar a responsabilidade junto aos setores da sociedade civil que se beneficiaram com isso, sem deixar de reconhecer que é seu papel, né, de assegurar efetivamente em todo o território nacional o acesso à educação. Não, dessa forma eu concordo plenamente com o professor. E outra coisa que só para completar que me preocupa, até o porquê dessa questão, é porque aí o que acontece? Hoje a gente vê que as universidades, né, estão na mão do poder privado, né? Então por isso que eu joguei essa questão no ar aí. Professor, eu penso sobre a fala do senhor, faço a seguinte reflexão. Quer dizer, a educação, né, o homem, a gente até discutia aqui antes, mimese, né? O homem é um ser que imita. Né? A educação ela é uma imitação que deve ser orientada, né? E nesse sentido ela leva à libertação, à emancipação do próprio homem. E aí eu penso o seguinte, bom, o Estado, aí me veio à cabeça agora que uma frase do Engels, né, que ele diz assim, o dia que se puder falar em liberdade, o Estado como tal deixará de existir, né? Ou não existirá. E aí me veio o seguinte, quando o senhor colocou aí a questão do analfabetismo atendendo às necessidades dos produtores e tal, os donos da vida, né? Mas, da maneira como está, não tem se formado também analfabetos funcionais? Quer dizer, eu conheço jovens, assim, de muita proximidade, assim, e que estão completamente incapacitados, aos 18 anos de idade, incapacitados de compreender uma sentença simples. Não é? Quer dizer, que não tem leitura, odeiam a leitura. Quer dizer, e aí não dá para responsabilizar, e aí eu entendo a colocação do Jean, não dá para responsabilizar
responsabilizar a sociedade civil. Porque é filho de não leitores. Bom, meu pai é quase analfabeto, minha mãe estudou 4 anos, eu ainda bem estou me doutorando, né? Mas não é o convencional, né? E aí, assim, como é que fica essa questão? Ainda não está se atendendo a essa necessidade de manter um nível de analfabetismo até para que se tenha essa desigualdade garantida, tenha-se aí um looping proletariado, para utilizar aí um termo do Marx ainda. Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro, eu penso que você retoma um aspecto da minha fala, que era da massificação do acesso à educação. Então, esse universo cultural que a escola recebeu a partir da década de 70, não era um universo cultural que a escola estava acostumada a lidar, a interagir, a dialogar. Então, eu penso que é notória a responsabilidade do MEC diante dessa questão que você coloca. É sim, o MEC não deveria ter uma política de autorização do jeito que teve com relação ao ensino superior privado. Isso tem pesquisas apontando que o ensino superior privado cresceu violentamente a partir de 1994. Então, há uma preocupação em questionar qual é o papel do MEC diante de um crescimento como esse, para não chegar a constituir analfabetos funcionais, como você destaca. Então, o Estado é responsável por isso, não como um agente atuante diretamente, mas como fiscalizador. Porque se ele autoriza a criação de um curso, né, ele tem que responder por essa autorização. Então, não pode permitir que profissionais atuem numa relação educativa que teria, teoricamente, né, eu acredito nesse caminho, o papel de contribuir para a associação de indivíduos livres, para a emancipação humana, permitir o analfabetismo funcional. Então, e é uma coisa que se reflete, inclusive, nas universidades, pela formação do próprio professorado, né? Porque esses alunos, eu vejo, eu dou aula também na universidade, e digo com segurança, tenho alunos que vão se formar, né, aí por vários mecanismos que existem, institucionais e não institucionais, quer dizer, aí de postura mesmo, né, de questões aí voltadas a atitudes mesmo do ser humano em relação à própria educação. Eu estou dizendo mesmo de colar, de fazer o trabalho do outro, de comprar trabalho pronto, de baixar trabalhos da internet, de fazer, sabe, de encostar num grupo e receber a nota. Infelizmente, nós somos formadores também de massa, né? Eu sou professor de 45, 50 alunos numa sala de aula, tenho limites, né? E aí, assim, esses profissionais serão lançados ao mercado, né? A instituição privada quase sempre não os convoca, né? Quase sempre não os convoca para trabalhar, porque sabe da péssima qualidade, que são submetidos a avaliações sistemáticas, inclusive, mas o Estado sim absorve essa péssima qualidade de força de trabalho que é transmitida. Muitos desses acabam sendo incentivados pelo próprio Estado a fazerem mestrados e pagarem bolsas aí de pós-graduação e tal. E esses caras voltam para a universidade e viram uma bola sem fim, né? Sim, de péssima qualidade. Então você tem o nível superior, aliás, sendo formado também por profissionais incompetentes. E eu estou colocando em xeque aqui, quer dizer, né, eu tenho grandes amigos, grandes profissionais amigos, mas nós também sabemos que existem profissionais completamente equivocados assim, no ensino superior, né? Como é que o senhor vê isso? Então, quando eu dizia que o problema da educação brasileira não é um problema da educação básica, reafirma a sua tese de que é um problema que atinge a educação superior, o ensino superior. Portanto, é claro que este programa, é nesse sentido que eu no início me manifestava, ele tem um papel importante no sentido de abrir o debate sobre a educação brasileira, a educação básica e o ensino superior, né? No sentido de que penso que a escola pública, ela sofre de uma dificuldade que a escola particular tem melhor equacionado. Na seguinte linha, quando um aluno da escola particular
enfrenta alguma dificuldade, a escola particular mobiliza todos os recursos para disponibilizar para aquele aluno, para que ele supere uma determinada dificuldade. Então, plantão de dúvidas, assistência psicopedagógica, acompanhamento do gestor escolar, envolvimento da família. A escola particular mobiliza um conjunto de iniciativas que incentivam, acabam mostrando para o aluno que ele tem retaguarda, que ele tem apoio e que ele é capaz de superar uma situação momentânea. E na escola pública, quando nós olhamos para a escola pública, né, qual é o plantão de dúvidas, qual é o apoio psicopedagógico, qual é a presença dos pais no cotidiano da escola? Então, é necessário a escola pública aprender com a escola particular nesse sentido, mobilizar o máximo de possibilidades para apoiar os alunos a buscarem o êxito na escola pública. E não aquela lógica que marcou muito a escola pública da repetência. Eu não estou tratando a repetência, a superação da repetência, como sinônimo de reprodução de analfabeto funcional. Não é nessa perspectiva. Penso que é fundamental enfrentar a repetência, mas na perspectiva da escola particular, dando toda a retaguarda para o aluno superar suas dificuldades e conseguir reconhecer que ele pode, com seus saberes, com suas iniciativas, avançar. Portanto, não reproduzir a heteronomia que nós dizíamos aqui no início. É o professor que vai dizer está apto, não está apto. E ele vai aceitar esse veredicto do professor, ele é parte constituinte do veredicto. Então, ele tem que se manifestar, autoavaliar-se, avaliar as aulas como parte constituinte de uma nova relação. Penso que o grande desafio está na escola pública, né? No sentido de que ela possa melhor se organizar. A iniciativa privada, por, primeiro, manter a elite, a iniciativa privada não tem isso em dúvida, ela quer reproduzir essa lógica de manter os dirigentes, manter os profissionais de ponta, e para isso ela faz tudo o que for necessário para assegurar o êxito, o sucesso. A escola pública deveria se guiar também nessa mesma perspectiva. Mas isso não é quando, só retomando a frase lá, educação, um dever de todos. Mas isso também não acontece, essa lógica, porque o Estado realmente fez isso, um dever de todos, a educação está aí, quem quer pega. Aí vieram as instituições particulares, se apossaram e estão tomando conta somente de um nicho, né? Porque a escola particular ela não abrange todo o universo do país, ou da cidade, ou do município. Então, ou seja, eu acho que o governo, desde do Fernando Henrique e o governo do Lula aí está dando continuidade a isso, deixou esse nicho em aberto, né? Veio as instituições privadas, se apossaram não só, né, nas universidades, mas também no ensino agora chamado médio e também no fundamental. Agora, uma outra questão que o Henrique também questionou dos analfabetos funcionais é que eu acho que o Estado tem feito muita propaganda voltado, e eu acho que enfatiza muito a criar esses analfabetos funcionais quando ele fala do ensino de ofício que o senhor citou, que ele está muito preocupado, o Estado, a formar essas mãos de obras, ou seja, forma, joga no mercado, trabalha, enfim. Ou seja, parece que o Estado, por incrível que pareça, em vez de formar um cidadão, né, e o que ele está fazendo? Ele está privilegiando a formação de uma pessoa que vai somente lutar por sua sobrevivência individual e não vai lutar pela cidade. Bem, eu penso que tem duas dimensões aí nas questões que vocês trazem. Uma primeira é assim, hoje já há iniciativas da sociedade civil de mães de escola pública não querendo que o filho seja aprovado. Isso é um avanço. Porque a mídia tem contribuído bastante no sentido de divulgar a situação educacional brasileira. Mostrar que não há uma qualidade efetiva na educação brasileira. O filme também, Pro Dia Nascer Feliz, caminha nessa direção, né? E, portanto, a sociedade civil vai percebendo que é necessário enfrentar a qualidade da formação dos seus filhos e se dirige ao diretor da escola, ao coordenador pedagógico, pedindo para não aprovar o seu filho, porque ele não sabe fazer algumas tarefas básicas que a educação deveria ter assegurado. Então, é importante
iniciativas de novo como essas, porque vão tornando esse debate aberto e vão mostrando que a própria população se vê incomodada com a reprodução dos analfabetos funcionais e aponta numa outra direção, de ficar preocupada que o filho efetivamente consiga enxergar o mundo numa outra perspectiva, porque o pai sabe que a sua existência material é temporal e que ele não vai ter o pai ad eterno. Então ele precisa convencer os educadores e a educação de que o filho precisa ter uma melhor formação, e ele não quer que o filho fique na chamada promoção automática sem um mínimo de qualificação. Bom, a questão da informalidade, ela tem uma outra dimensão. Eu concordo plenamente. Penso que é um risco enorme que o Estado tem ao tomar iniciativas de aumentar o número de escolas técnicas, mas nessa perspectiva de que é responsabilidade do próprio trabalhador se inserir no mercado e pagar pelo seu descanso, pagar pela sua aposentadoria. Então, diante de um novo quadro no mundo do trabalho, que não deveria necessariamente ser o único elemento a se pensar na existência humana. A existência humana é maior, e aí toda a constituição, configuração do programa aponta, na medida que traz um músico, que traz um profissional, que traz um pai, e a existência humana não se restringe à sua existência material, econômica. Ela tem outras dimensões, portanto, é efetivamente perigoso apontar só para o ensino técnico, sem assegurar que a pessoa tenha direito a acessar os bens que a sociedade oferece. Professor, o senhor veja, tenta comentar a seguinte ideia, porque a gente até já trouxe aqui em outros debates, né, a ideia de um Estado que privilegia, que é um Estado de direitos, né, à medida que esses direitos se tornam legais, né, isso não legitima, de outra parte, quer dizer, aquilo que na prática se coloca como a desigualdade de fato? Quer dizer, um Estado de direito não é aquele que garante a desigualdade de fato? Bem, até porque, afinal de contas, né, só existe o direito porque, na realidade, a objetivação não se concretiza, né? Bem, eu penso que uma situação como essa, de legitimação da desigualdade, a história do Estado brasileiro reafirma isso. Porém, a história do Estado brasileiro também não fecha a possibilidade para uma insurgência. Então, as mais variadas formas de insurgência, na música, na literatura, na mobilização popular. Então, é fundamental ter o Estado de Direito, porque sem ele as pessoas desaparecem, são executadas. Então, o Estado de Direito é fundamental, mas não para reproduzir a desigualdade, conforme você destacava, para possibilitar enfrentamentos no sentido de uma sociedade mais equilibrada, com uma distribuição de renda melhor, não com essa concentração que a realidade brasileira indica. Então, qual é o pressuposto? O Estado de Direito, mas dentro do Estado de Direito a possibilidade de insurgência. Eu não estou falando em revolução, em revolta armada, não estou falando nada disso. Estou falando em movimentos da sociedade civil que apontem nessa direção, questionando que realidade é essa, que situação que a maioria da população vivencia. Mas não é complicado? Por exemplo, eu que, como professor, já participei de algumas greves, né? Embora não seja professor do Estado, eu faço questão de estar em todas as assembleias do Estado e estar acompanhando, estar fazendo as passeadas e tal. E algumas vezes já até tive algumas desventuras, né? Quer dizer, o professor, ao exigir uma melhor condição de vida, de existência mesmo, para poder consumir bens culturais, né? Ao fazer isso em praça pública, ele, em geral, termina o evento com borrachada, com bala de borracha. Tem uma amiga que ficou cega, porque, né, estão atirando balas de borracha. Não, bala de borracha cega. Como é que é isso? Né, toma um vergalhaço daquele na jugular para você ver se você não te arrebenta. Né? Então, assim, como é que o Estado sempre responde com repressão a essas insurgências? Então, nesse sentido, essa contradição leva também a essa formação de que um Estado de Direito também garante as desigualdades de fato ou não. Não tenha dúvida. O jornalista da Globo, Caco Barcelos, tem um livro chamado Rota 66, em que ele conta a história de jovens de classe média que, confundidos pela Polícia Militar, foram executados pela Polícia Militar. E isso trouxe uma situação muito inquietante para a Polícia Militar por conta do número
do veículo que era intitulado Rota 66. Ou seja, quando se trata dos grupos dominantes, o enfoque do aparato repressivo do Estado é outro. Quando se trata das camadas populares, dos trabalhadores, o enfoque é esse que você descreve. Então, não tenha dúvida que essa situação de desigualdade, de reprodução de interesses de grupos dominantes, estará na sociedade, está e provavelmente não desaparecerá a curto espaço no Estado brasileiro, por conta da característica do Estado brasileiro. Porém, existindo o Estado de Direito, a mídia podendo cobrir, você estando lá em todo evento como esse, você pode mostrar qual é o papel do aparato repressivo quando se trata de uma luta por melhorar as condições de vida, de remuneração, de trabalho, qual é a leitura que o aparato repressivo do Estado tem. Danos como esse que você descreve de uma colega que ficou com a visão comprometida. Então, isso é fundamental, porque se nem a denúncia for possível, nós estaríamos em uma situação pior ainda. Claro. Porém, mesmo o Estado assumindo esse papel que você descreve, é possível denunciá-lo, é necessário denunciá-lo. Ok. Bom, professor, queria agradecer a presença do senhor. Gostaria de já lançar convite para futuros debates. Eu que agradeço e fico à disposição. Se vocês me convidarem, voltarei com o maior prazer para poder ver se posso contribuir com essa discussão que interessa a toda a sociedade brasileira. Com certeza contribuirá e muito. Professor, só que no final do programa nós fazemos sempre um comentário estético. O nosso músico concertista aqui presente, o William Gomes, ele escolhe do repertório, às vezes popular, às vezes erudito, ele escolhe um repertório e executa, e sempre em acordo com o tema debatido. Então, William, por favor, fique à vontade para a sua explanação. Hoje toquei o prelúdio número 5, que faz parte de uma série de 5 prelúdios que Vila compôs para violão. Heitor Villa-Lobos, nascido em 5 de março de 1887, no estado do Rio de Janeiro, foi o compositor mais importante brasileiro. Aprendeu as primeiras lições de música com o pai. Ele lhe ensinara a tocar violoncelo, usando improvisadamente uma viola. Desde muito cedo, era apaixonado pela obra de Johann Sebastian Bach. Às escondidas do pai, apreciava também a música popular, e em especial os grupos de choro no Rio de Janeiro, e também despertou uma admiração muito grande pela música do interior do nosso país, como as modas de viola. Bem, tais influências fizeram que sua obra fosse totalmente diferente do que costumava se ouvir pelos teatros do mundo. Fato esse que fez com que Villa-Lobos provocasse aos ouvidos estrangeiros um quê exótico, o que para nós soaria tipicamente como música brasileira. Villa era apaixonado pelo violão. Isso fez com que ele dedicasse várias obras para este instrumento. Hoje em dia, para se ter uma ideia da importância do mestre, suas composições para violão foram gravadas por grandes nomes do violão no mundo todo e são consideradas peças obrigatórias no repertório de um violonista que deseja ser respeitado. Nosso gênio era extremamente preocupado com a educação musical em nosso país. Era importante que a música fosse incluída como necessidade imprescindível à educação. Para isso, ele teve o apoio do presidente Getúlio Vargas. Apresentou pela primeira vez seu plano de educação musical à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em 1931. Pondo em prática o programa, o maestro organizou uma concentração orfeônica chamada Exortação Civil, com aproximadamente 12 mil vozes, compostas essencialmente por alunos de escolas primárias e secundárias e instituições de educação. Bem, após 2 anos, ele assumiu a direção da Superintendência da Educação Musical e Artística. A partir de então, a maioria de suas composições se voltou para a educação musical. Em 1932, o presidente Vargas tornou obrigatório o ensino de canto orfeônico nas escolas e criou o curso de Pedagogia de Música e Canto, que era um projeto de Villa-Lobos. Iniciativas como a de Villa-Lobos e Getúlio Vargas é o que se espera de nossos atuais governantes, para que a música volte a ser disciplina obrigatória nas escolas, pois precisamos conscientizar as crianças do que é música de verdade. Se o projeto de Villa-Lobos tivesse tido continuidade, talvez hoje não tivéssemos na boca de nossas inocentes crianças banalidades musicais como os creos da vida, que só vêm a empobrecer e envergonhar a nossa rica cultura musical. Pense nisso e ajude a divulgar a música de verdade. Boa noite. Estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença do professor
Luiz Fernando Franco, da UNG, que é mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e autor do artigo O Professor Reflexivo no Brasil, a gênese de um conceito, pela editora Cortez, organizado pela professora Selma Garrido Pimenta e Evandro Guedin. Não é isso mesmo, professor? Correto. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre o livro? Ali, rapidamente, esse livro é uma coletânea de um exercício sobre a importância de trabalhar o professor na perspectiva da reflexão sobre suas práticas. Então, vários autores olham para aspectos da prática do professor em sala de aula, colocando a necessidade de uma prática reflexiva. Ok. E eu gostaria de agradecer também aos telespectadores que nos acompanham pela TV Cantareira. Visite nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e envie sugestões, críticas e perguntas para o e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria de agradecer aos colaboradores desse programa, a DAF Soluções Digitais e a Franco e Bachó Móveis. Boa noite e até o próximo programa. Lembramos que você pode assistir ao programa Filosofia no Cotidiano também pelo portal da TV Cantareira, no mesmo horário em que ele é transmitido no canal 12. O endereço é www.tvcantareira.com.br. Boa noite e até o próximo domingo.